que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Olha só. Então Deus, ele já está começando a dizer para cada um de nós, literalmente, como é que nós podemos vencer qualquer coisa? Primeiro, renovação da mente. Mas vamos lá. O que significa essa palavra medíocre? Que tanto se ouve falar por aí, que se vê em novela, que se vê em filme, que se vê não sei aonde. Medíocre. Sabe o que significa essa palavra? Eu fui lá no dicionário, fui lá no Google, e medíocre significa médio, uma pessoa média. Significa algo comum, vamos falar de pessoas, né? É uma pessoa comum que é praticamente quase igual a outros, muito comum, muito parecida com outros. Depois vem meião, modesto, simples até, porque é meio. André Ricardo, meu querido, Deus abençoe. Josele, Deus abençoe. Isabel, Cristina, Deus abençoe. Acho que eu já tinha falado. Deus abençoe todos vocês. Então, o que é medíocre? Medíocre, porque geralmente se relaciona a uma pessoa, isso. Você é uma pessoa medíocre. E às vezes as pessoas não param para poder prestar atenção no que a outra está falando em relação a nós. Medíocre é mediano, é médio, é comum, se parece com a maioria. Como eu até botei uns temas ali, meião, comum, mediano. Em outras palavras, você já ouviu uma outra frase também que as pessoas dizem: fulano de tal é abaixo da média. É abaixo, esse já é pior do que o medíocre, né? Ele é abaixo da média. E o que significa isso para nós? O que significa isso para nós, na verdade, é que muitas das vezes nós temos nos considerados assim, em meio termo, muito comum, muito igual. E Deus começou a colocar no meu coração essas palavras aqui para a gente poder entender aqui, nesse momento, nesse exato momento do texto. Não vos conformeis com esse mundo. É uma palavra muito usada lá pelo lado do Nordeste. Ah, minha filha, se conforme, a vida é assim mesmo. Não tem o que fazer mais não. É mesmo assim, é desse jeito. Fazer o quê? Se conformar significa aceitar. E é biblicamente isso que eu estou dizendo para vocês aqui agora. Se conformar. Aceitar. Ou seja, em outras palavras, vou colocar no sentido do mundo. Ele está dizendo: não vos conformeis com o mundo, não vos conformeis com esse sistema, não vos conformeis com circunstância, não vos conformeis com a luta, não vos conformeis com a batalha, não vos conformeis, ou seja, não aceite, não absolva, que para você, primeiramente, ele já está dizendo, não tem jeito, não absolva isso. Mas no mundo, ele está dizendo para nós a seguinte coisa, ou seja, no mundo está dizendo, não reaja. O mundo, o sistema está dizendo para cada um de nós sempre isso. Não reaja, não bata de frente, não tente mudar isso, não tente resolver essa situação, porque essa situação é assim. Não é que tanto a situação é assim. O mundo, o sistema quer colocar para nós as batalhas, as guerras, as lutas, elas querem nos convencer que nós é que não somos capazes de vencer. Aí chegamos a esse ponto aqui. Muitas pessoas chegam a esse ponto, fica na média. Não sobe, não desce, não vai. É sempre a mesma coisinha. E a palavra já começa a dizer para nós isso aqui. Então, Deus começou a colocar no meu coração, Deus começou a falar comigo a seguinte coisa: o que é uma pessoa?
que de uma certa maneira está se permitindo ser medíocre, ser mediana, ser comum, ser igual à maioria. O que leva uma pessoa? Quais são as coisas que vai dar a entender que a pessoa está entrando, está chegando a um nível como esse, ou se tornou a essa situação, a ser esse mediano? Quais são as situações? Aí eu comecei a nomear aqui. Combatendo, vou colocar assim, combatendo o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme a sua mente. Enquanto a gente não tiver esse entendimento, Shalom, pastor José Carlos, Shalom, Cris, Silva, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Bela mulher, Deus abençoe. Alessandra, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Então vamos lá de novo. Deixa eu falar bem claramente para você entender. Muitas das vezes, olha o que Deus está mandando dizer para você. Muitas das vezes nós cristãos estamos combatendo o que a palavra de Deus declara para cada um de nós. Como assim, bispo? Porque a palavra está dizendo inicialmente, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme a sua mente. Não absorva o que o mundo tenta implantar sobre você. Não absorva o que as circunstâncias, não absorva o que as batalhas, o que as guerras, o que as lutas vêm contra ti. Não absorva ao ponto de você se tornar igual à maioria, comum, mediano, medíocre, como diz aqui o termo que nós estamos usando nessa noite. E eu estou dizendo para você, Deus está mandando dizer isso, você vai dizer essa frase, eu não serei medíocre. O que é o medíocre? Combatendo, se você entender, combatendo o que diz a palavra de Deus. O que é uma pessoa que está sendo levada a se tornar um medíocre? O que é uma pessoa que está se levando a se tornar igual à maioria, igual à maior parte? Primeiro, sem grandes ambições. Quantas pessoas você conhece? Ou se você olha para as situações em volta de você e abraça aquela situação dizendo assim, não, mas como é que eu vou me tornar tal coisa? Como é que eu vou ser outra coisa? Se o que eu tenho diante de mim é só isso aqui. A pessoa que é mediana, que é igual a muitos, você observa que ela não tem grandes ambições. Ela não deseja grandes coisas. Ela não planeja grandes coisas. A visão dela é só ter o que pelo menos é o básico para a vida dela. Não, se eu tiver pelo menos isso aqui, se eu tiver pelo menos, se eu tiver apenas isso aqui, o médio, se eu tiver apenas aquilo que dê para fazer, o mínimo, para mim é o suficiente. Segundo, depois eu junto tudinho. Sem grandes talentos. É a pessoa mediana, é a pessoa medíocre, o que eu estou falando. E eu não serei, vai repetindo aí, eu não serei medíocre. O que é a pessoa mediana? Ela não tem grandes talentos, ou seja, ela nunca procurou descobrir grandes talentos, grandes coisas, ou melhor, em outras palavras, ela nunca procurou desenvolver algo mais na vida dela. Ela só tem aquilo, ela aprendeu a fazer aquilo, ela vive desse jeito, o nível de vida é essa daqui, o padrão dele é esse daqui, mas ele não luta para tentar desenvolver para chegar a algum lugar a mais. Como é que está a sua vida? Você tem se empenhado para desenvolver um outro talento em sua vida? Você tem se empenhado para tentar desenvolver uma outra coisa na sua vida? Tem pessoas que não desenvolvem o outro talento de uma tal maneira que se ele for frustrado em uma área que ele desejou para a vida dele, uma área que ele quis fazer tanto uma coisa, se ele não der certo naquela área que ele escolheu, ele praticamente diz, eu não quero mais fazer absolutamente nada. Como só se fosse aquela área, fosse o que coubesse para a vida dele. Oh, meu irmão, vamos sair dessa situação nessa noite em nome do Senhor Jesus. Vamos sair dessa situação. Você tem muito mais. Depois também eu botei assim, qualquer coisa serve. Esse é o mediano. Mediante o que nós estamos falando. Esse é o medíocre. A mente dele está levando ele a ser igual aos demais.
E eu conversava com uma pessoa uns dias atrás, aonde ele fazia a comparação da situação dele com a comparação de outra pessoa. Então a situação dele não estava legal, a situação dele não estava confortável. Mas para ele aceitar aquele momento de grande luta, de grande perda que ele estava tendo naquele momento, ele dizia assim, mas fulano de tal também tem uma situação assim, assim, assim. E se ele está vivendo? Eu também posso viver nisso aqui. Só que a situação dele estava abaixo do que poderia ser. Mas a mente dele estava condicionada, digamos assim, a ele se cercar de alguma coisa para dar suporte a ele, dele poder chegar a dizer assim, então isso aqui para mim tá bom, qualquer coisa serve. Olha só, e serve. Mas serve. Não, tá bom. Como eu botei ali também, tudo tá bom, tudo serve. Quantos de nós que não estamos assim? Quantos de nós que a nossa mente não está nesse mesmo nível? E você está culpando talvez até mesmo Deus, você está culpando Deus, você está culpando o mundo, está culpando o pai, a mãe, está culpando, e muitos até dizem, é porque ninguém nunca me deu uma oportunidade, é porque ninguém nunca me ajudou, é porque ninguém nunca fez algo por mim, é porque ninguém assim me incentivou, ninguém nunca investiu na minha vida. Mas aí hoje Deus está mandando perguntar para você, será que não é você que não tem apoiado a você mesmo? Será que é você que não tem investido em você mesmo? Será você que não tem acreditado na sua própria capacidade, no seu próprio talento? E a outra coisa que é pesada essa daqui, é que ele diz assim, o mediano, o medíocre, ele não tem ousadia para arriscar algo mais. Ele se acomoda, ele para, ele estaciona. E se alguém chegar para ele e dizer assim, faça tal coisa, faça assim. Não, mas aí se eu for fazer, mas aí volta, eu não tenho condição, eu não tenho ajuda, não tenho não sei o quê, não tenho não sei o quê. Comece com o pouco que tiver. Mas entenda o que Deus hoje está mandando dizer para cada um de nós. Que nós precisamos, cada um de nós precisamos urgentemente sair de uma posição mediana. Precisamos sair de uma posição de mediocridade. De que parece que a gente está querendo, preste atenção, querendo ser igual a muitos. Mas muita gente está passando por isso. Então para mim também é a mesma coisa. Muita gente está desempregada, mas fazer o quê, né? Eu confesso a vocês, eu me preocupo quando muitas pessoas dizem assim, olha, eu estou desempregada há 2 anos. Irmão, a pessoa está desempregada há 2 anos. E não criou, não inventou alguma coisa, não teve estrutura, não teve um pensamento, não teve uma ideia de criar algo para poder fazer. Então, a pessoa mediana, mediante essa frase que nós estamos usando, a pessoa medíocre, ele não tem ousadia para arriscar, ele não arrisca, ele não tenta. Ele não se joga. Ele fica esperando as coisas chegarem até ele. Ele fica esperando um acaso. Ele fica esperando, como se costuma dizer, ele fica esperando a sorte, né, vir acontecer na vida dele. Como é que se diz? Da palavra que muitas pessoas... Não, tá legal. Como é que tá? Não, tá, mas tá dando para levar. Como é que não? Mas graças a Deus eu tô me arrastando, mas eu tô indo. Mas agora a questão de toda, sabe qual é o ponto de tudo? Eu comecei por aí. Mas sabe qual é o ponto de tudo para as nossas vidas? É a questão espiritual. E nessa questão espiritual, Deus está mandando dizer para cada um de vocês agora, como está a sua vida espiritual? Agora eu vou apertar, irmãos. Como está a sua vida espiritual? Medíocre? Como está a sua vida espiritual? Mediana? Comum a todos os outros crentes? Sem ambição espiritual? Sem desejos espirituais? Sem expectativas espirituais? Sem planos espirituais? Sem sonhos espirituais? Ou tudo está bom na sua vida espiritual? Eita, o negócio pegou fogo aqui.
Aqui em São Paulo deve estar agora uns 17 graus mais ou menos. Eu quero que você entenda, meus queridos, que nós estamos muitas das vezes vivendo o que a nossa vida espiritual nos permite viver. Mas por quê? Porque a gente também não tenta desenvolver, a gente não tenta ir à frente, a gente não tenta algo mais. E novamente eu pergunto, a sua vida espiritual está boa? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Qual foi a última vez que você falou em línguas? Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você se quebrantou diante de Deus? Qual foi a última vez que você se derramou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você tirou o seu tempo para Deus e que você chorou e que você conversou à vontade com Deus, até mesmo desabafou, até mesmo reclamou, mas que teve aquele momento com Deus? Qual foi a última vez que você adorou a Deus com intensidade? Qual foi a última vez que você realmente se rendeu diante de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu aquele toque de Deus no seu corpo, que só quem já sentiu sabe disso? Aquele arrepio, aquele calor, aquele choque, aquela coisa gostosa, aquela sensação maravilhosa, aquele quebrantamento que parece que quanto mais você chora, mais leve você fica. Quanto mais você chora, mais aliviado você fica. Parece que quando você chora, sai um peso, uma tonelada de cima da sua cabeça. Qual foi a última vez que você se quebrantou diante de Deus? Será que nós não entramos nessa vida espiritual medíocre, comum a todas as pessoas? Enumera aí todos os crentes que você conhece. Enumera aí todos os crentes que você conhece, da sua linha de amizade, e que você vai ver que elas vão para o culto e parece que o culto para elas é sempre a mesma coisa. Não tem um quebrantamento, não tem um mover, não tem uma alegria, não tem uma unção, não tem uma renovação, não sente a presença, não consegue sentir, não consegue absorver nada do culto. E pelo contrário, tem uns que ainda saem do culto reclamando do cantor, do levita, da pregação, disso, daquilo outro, da roupa da irmã, disso, preocupou com o ventilador, preocupou com isso, com aquilo outro. Ou seja, ela estava dispersa, olhando para tudo, e infelizmente vivendo uma vida espiritual mediana. Ela está vivendo uma vida espiritual igual a muitas outras pessoas. Nós estamos vivendo, como diz aqui o bispo Ivo Dias, estamos vivendo um tempo de frieza. A bispa Genesi falou isso um tempo atrás. André Sazzaroli falou de uma preguiça espiritual. Ninguém se esforça, vamos colocar dessa forma, ninguém se esforça para sentir um renovo, ninguém se esforça para receber uma língua espiritual nova. É a mesma língua de que quando foi batizado no Espírito Santo há 10 anos atrás. Ninguém se esforça para ter uma experiência espiritual, aquela que teve há 15 anos atrás é o suficiente. Ninguém se esforça para ter uma experiência, ter um contato direto com Deus. Não, o simples fato de estar na igreja, de ir para uma igreja, de ouvir uma pregação, para ele já está o suficiente de poder dizer para si mesmo: não, eu fui na igreja, cantei os louvores, a pregação foi boa. Mas a pregação foi sobre o quê? Eu não lembro agora. Mas ele falou sobre o quê? Me fugiu agora, meu Deus do céu, eu esqueci. Mas aí, e você, dessa palavra que você disse que foi boa, você tirou o que para você? Você está me entendendo? Aí eu te pergunto, quantos crentes estão desse jeito? Como diz o apóstolo René Terranova, e é uma frase que eu também já falo muito também: se a sua vida espiritual está mal, nada vai bem. Se a sua vida espiritual está bem, nada vai mal. O começo desse ponto aqui que nós estamos falando, que choca as pessoas, é que quando nós falamos isso aqui está relacionado à nossa vida espiritual, queridos. Se eu não estou bem com Deus, como é que eu vou renovar a minha mente, como ele diz aqui?
Se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não busco a Deus, se eu não sinto Deus, se eu não sinto a presença de Deus, eu não consigo sentir a presença de Deus, como é que eu vou conseguir renovar a minha mente? Eu vou renovar a minha mente naturalmente? Não. Eu só posso renovar a minha mente de forma espiritual. Eu só posso ser renovado, a minha mente só pode ser renovada se for de forma espiritual. Como ele diz aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a sua capacidade de pensar. E se você renovar a sua mente, oh meu irmão, mas nós estaremos aí, pastor Douglas, pode ter certeza disso, falei com meu pai, a gente vai estar aí, Rio Bonito, Rio de Janeiro, esse ano, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glórias! Se eu não conseguir, deixa eu falar de novo, se eu não conseguir renovar a minha mente em Cristo, se eu não buscar um renovo espiritual, se eu não buscar intimidade com Deus, se eu não buscar relacionamento com Deus, se eu não sentir Deus em minha vida, se eu não sentir a presença dEle, se eu não tiver intimidade com Ele, não terá como eu renovar a minha mente. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai pelo vosso entendimento. Renovar a sua mente pelo vosso entendimento, que o seu entendimento pela palavra. O seu entendimento virá pela palavra, a sua mente será renovada pela palavra, a palavra de Deus no seu entendimento, a palavra de Deus no seu pensamento. Aí sabe o que vai acontecer? Quando o inimigo quiser trazer isso aqui para nós, esse espírito, eu vou dizer assim, esse espírito de mediocridade, ele não vai encontrar pouso, porque esse espírito está atacando a vida de muitas pessoas. As pessoas não têm grandes ambições, porque acham que para ele é um pobre qualquer, igual a todo mundo. Presta atenção nisso. Sempre vai colocar alguma coisa na sua mente, mostrar que você é igual aos demais. Presta atenção nisso. Não vai ter grandes ambições. Sempre vai achar que não tem grandes talentos. Não, quem der. Mas se eu pudesse. Meu filho, mas não, para mim tudo é igual. Não, que nada, fazer outra coisa. Por que você não faz um curso? Um curso de 6 meses. Por que você não faz não sei o quê? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Não, porque, meu Deus, porque eu não sei fazer nada, não sei. Aí a mente vai. Por quê? Porque a estrutura espiritual de Deus não está nele. Qualquer coisa vai servir. Qualquer coisa está bom, qualquer coisa está tranquila. Vamos ousar, vamos fazer um investimento, vamos fazer tal coisa, vamos comprar um negócio para vender, vamos fazer acontecer. Não dá não. Aí eu já estou numa situação difícil. Aí se eu for ter essa ousadia para fazer tal coisa, isso não vai dar certo, isso vai me quebrar mais ainda, isso vai trazer mais problema ainda. Aí tem uns que ainda até dizem, ter essas ousadia toda, ter essa fé toda, é para pastor fulano de tal, é para o bispo Miguel, é para ciclano, é para Andréia, é para fulano, é para pastor Douglas, é para aquele outro. Não. Vamos lá, irmão, vamos criar uma situação, vamos fazer algo que possa mudar a situação. Não dá para mim. Mas isso não vai acontecer se primeiramente a sua vida espiritual estiver verdadeiramente alicerçada em Deus. Pelo contrário, querido, você vai sobrepor todas essas coisas. E na Bíblia, nós temos uma história que fecha muito isso, que é a parábola dos 10 talentos. O que Jesus fez? Deu 5 talentos para um, deu 3 para outro, deu 2 para outro e deu 1 para outro. Preste bem atenção. A Bíblia diz que todos aqueles que tiveram talento, o que tinha 2 desenvolveu, ficou com 4. O que tinha 3 desenvolveu, ficou com 6. O que tinha 5 desenvolveu, ficou com 10. E o que tinha 1 talento? O que tinha 1 talento? Diz que eu falar assim, vou falar. O que tinha 1 talento era medíocre. 1 talento. Diz a palavra que quando o Senhor vai falar com ele, o que é que ele responde? Eu tive medo. Porque eu sei que o Senhor é um Senhor rigoroso, exigente, que colhe aonde não planta. E eu fiquei com medo de perder esse 1 talento. Interessante que a Bíblia só mostra assim, 1 talento.
eu peguei e escondi, mas eu fui lá, desenterrei e está aqui o seu talento. Escondi e estou lhe devolvendo um talento. Aí ele diz o quê? Servo mau e fiel. Bastava você pegar esse talento e entregar na mão de um cambista, na mão de um banco, e me devolver 2 vezes mais a esse. Aí quando a gente ouve essa palavra desse jeito, a gente fica assim, mas foi só um. Vá lá no dicionário, vá lá no Google e bote quanto é um talento bíblico no dia de hoje. Sabe quanto é um talento bíblico no dia de hoje? 60 mil reais. Ufa! Você está entendendo aí, querido? Quantos talentos já vieram em suas mãos? Quantas coisas já vieram em suas mãos e você extraviou, você perdeu, porque você achava que era tão pouco que não valia desenvolver aquilo. Era um talento, só que um talento aqui correspondia a 60 mil reais. Eu brinco com as pessoas, eu digo, eu estou aqui em São Paulo, em Guarulhos. Meu irmão, se alguém chegar e me der 2 mil reais, dizer, bispo, para que eu estou lhe dando 2 mil reais, para você desenvolver esse dinheiro e trazer um suporte para você. Primeiro que Deus não vai permitir que eu pare. Mas se for para fazer como eu faço, você me vê, eu indo para uma igreja, quando eu vou para uma igreja, eu levo óleo de unção, eu levo fone de ouvido, eu levo caixa de som, eu levo um monte de coisa para vender, para dar um suporte para nós, para a obra que nós fazemos. Nós vivemos pela fé. Preste atenção, se me der 2 mil reais, e eu caí nessa feira da madrugada aqui em São Paulo, que tem toda semana, todo dia da semana. Se eu cair lá, meu irmão, com 2 mil reais, eu lhe digo que brincando assim, modo de falar, 2 mil reais, eu desenvolvo no mínimo 3 ou 4 mil a mais do que isso. Eu transformo 2 mil em 5 mil. Porque tem coisas lá que você pode comprar de 20 reais e vender por 60. Tem coisas lá que você pode comprar de 50 reais e vender por 100. Mas aí preste atenção no que eu estou te dizendo nessa noite, em nome de Jesus. Esse homem aqui dos 10 talentos de Mateus capítulo 23, Mateus 23, esse homem tinha uma mente medíocre, uma mente pobre. Meu Deus, ele me deu, mas eu estou com medo de investir e perder. Eu vou enterrar o talento. Quantos de nós não estamos fazendo isso? Quantos de nós não estamos fazendo isso? Enterrando talentos. Mas volto ao ponto de novo. O primeiro talento que foi colocado na sua vida foi a sua vida espiritual. O que você já ouviu falar de Deus? O que Deus já determinou para a sua vida? Quais as palavras de Deus que foram lançadas para a sua vida e que você talvez não tenha absorvido nenhuma delas? Hein? Para a gente começar a fechar, preste atenção nesse detalhe aqui. Ele está dizendo assim, não vos conformeis com este mundo, mas eu só vou poder vencer as coisas que vêm contra mim do mundo, se eu primeiramente tiver uma mente revestida pela palavra de Deus. Eu vou vencer o mundo, as situações, circunstâncias, pela palavra de Deus. Como eu estou acabando de dizer, nessa madrugada eu batalhei, nessa madrugada eu orei por tantas pessoas, e muitas pessoas responderam dizendo, bispo, eu enfrentei também isso aqui em casa, eu passei por isso esses dias agora. Expulsamos demônios que estavam na vida das pessoas em outro estado, a gente aqui expulsando demônio na vida de outras pessoas. Ministramos cura daqui de São Paulo por outras pessoas em outros países, e as pessoas foram curadas. Por quê? Porque a minha mente não está limitada. A minha mente não está presa a espaço. A minha mente não está presa a tempo. A minha mente não está preso ao tamanho do problema, a luta, ou a doença, ou a situação que a outra pessoa está enfrentando. A minha mente não está presa a circunstâncias, a detalhes insignificantes. A minha mente está isso aqui, ó. Não está conformada com nada que está acontecendo diante de mim. A minha mente está ali, ó, ligada em Deus. E mediante tudo aquilo que Deus me diz, e mediante tudo aquilo que Deus me fala, é isso que eu estou fazendo e coisas estão acontecendo. É isso que Deus quer para cada um de vocês. Se você estiver com a sua mente ligada a Deus, se você estiver realmente com a sua mente completamente focada
nas coisas de Deus, não vai ter pensamento, não vai ter nada, não vai ter situação, não vai ter doença, não vai ter crise, não vai ter nada. Porque ele está dizendo, você não vai estar conformado com o que está acontecendo em volta de você. A sua mente vai estar focada na palavra de Deus. E olha o que a palavra de Deus te diz para a gente começar a fechar essa noite, em nome de Jesus. Preste atenção. Mediante a tudo isso. Então, tudo que nós estamos dizendo para você, preste atenção, para quem serve receber essa palavra. Será se tudo aquilo que a Bíblia tem dito para você, melhor dizendo, se tudo aquilo que Deus tem falado para você, então tudo que Deus está falando para você não significa nada, meu irmão. Tudo que Deus está te dizendo, tudo que está escrito aqui na palavra dele não te diz nada, então não significa nada. Então, por essa razão, que muitas pessoas estão ficando com uma vida medíocre, uma mente medíocre, uma vida espiritual medíocre, mediana, comum, igual a todos. Por quê? Um dos primeiros versículos que me vem na mente quando diz a palavra de Deus é quando ele diz assim para nós: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, esse texto da palavra de Deus é para uma pessoa medíocre, que vive se achando pobre e coitada? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tem um outro que é mais forte ainda, que eu costumo dizer que esse versículo é central da Bíblia, Romanos 8, quando ele diz assim, em vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas? Que coisas cada um de nós aqui está sofrendo diferente um do outro? A palavra é a mesma. Em vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que não absorve isso? A mente que estiver sendo medíocre. A vida espiritual que estiver sendo medíocre. Os sentimentos que estão vindo contra a pessoa dizendo que isso não é para ela. Preste atenção em nome de Jesus. Preste atenção. Depois vem a palavra dizendo, olha quantos versículos. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, mediante essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí lá vem Paulo dizendo para nós assim também, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, eu sou capaz de todas as coisas. Aí vem a parte espiritual, naquele que me fortalece. Aí eu te pergunto, a tua fortaleza realmente é Deus? Ou você está sendo envolto, preso por sentimentos medíocres? Ou você se acha medíocre, ou a sua fé é medíocre? É forte o que eu estou falando. Preste atenção. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí depois você vê Deus, o próprio Deus, chegando para mim, para você, o próprio Deus chegando para mim, para você, dizendo, olha, eu vou te dizer assim, não seja medíocre, para com essa mente medíocre, com essa fé medíocre, com essa vida espiritual medíocre, com esse sentimento medíocre. Como assim que Deus diz? Ele diz assim, Deus falando para mim, para você, Deus dizendo, diga o fraco, eu sou forte, diga o fraco, eu sou forte. É o próprio Deus dizendo isso para mim, para você. Como é que eu posso me sentir mediano? Como é que eu posso me sentir igual a todo mundo? Como é que eu posso ser igual aos outros? Não tem como, queridos. Não tem como. Isaías capítulo 1, aí Deus vem e diz assim, se você me ouvir, aí vem de novo o lado espiritual, se você ouvir a minha voz, se você obedecer as minhas palavras, se você tiver relacionamento comigo, olha o que ele diz, se tu quiseres me ouvir, se tu quiser me ouvir, tu comerás o melhor dessa terra. Aleluias. Mas o lado espiritual é imprescindível. Não basta ser crente, tem que ter uma vida com Deus. Não basta dizer que frequenta uma igreja, você tem que ter um relacionamento com o Senhor. Não basta dizer que faz parte do ministério, que tem uma função, que tem um cargo, que tem uma posição. Não basta isso.
Você tem que ter vida na presença de Deus, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado. Até porque a palavra vem para nós e diz uma coisa tremenda. Eu acho que esse versículo aqui fecha muita coisa. Esses dois últimos versículos que eu vou citar. Ele diz assim: vós sois o santuário do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus habita em vós. Irmão, se o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, se o Espírito de Deus habita em mim, como eu posso ser medíocre? Como é que eu posso ser mediano? Como é que eu posso ser comum? Como é que eu posso ser igual à maioria? Elias era igual à maioria? Eliseu era igual à maioria? Daniel era igual à maioria? Sadraque, Mesaque e Abidnego era igual à maioria? Davi era igual à maioria? Jeremias era igual à maioria? Ezequiel, Enoque era igual à maioria? Não! Por quê? Porque tinham dentro dele o Espírito Santo de Deus. E olha que as pessoas do Antigo Testamento, elas só tinham a presença do Espírito parcialmente, era por um tempo. E nós temos o Espírito de Deus dentro de nós permanentemente. E muita gente tem o Espírito de Deus dentro de si, e essa pessoa se acha fraca, pequena, incapaz, inútil, fraca, menor do que todas, iguais a todas, sem saída, sem perspectiva de vida, sem ambição, sem acreditar em nada, não consegue ver nada pela fé, não acredita em milagre, não acredita em mudança, não acredita em transformação. Aí, meu irmão, fica difícil. Fica difícil. Em nome de Jesus, preste atenção no que Deus está falando com você. Deus hoje quer que cada um de nós deixe de ser medíocre, deixe de ter uma fé medíocre, deixe de ter uma vida espiritual medíocre, deixe de ter pensamentos e sensações medíocres. Preste atenção, faça uma comparação aí entre pessoas que têm pensamentos medíocres e pessoas que têm pensamentos espirituais, pensamentos de fé. O medíocre, quando está enfrentando uma luta, você vê que tem uns que não dormem, tem uns que passam mal, tem uns que enfrentam muita coisa porque a mente o tempo todo fica: meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? Tá difícil demais, eu estou vendo que dessa vez a minha vida vai para o espaço. Oi, dessa vez não tem jeito, dessa vez não tem saída, realmente vou ter que vender a televisão da minha casa, vou ter que fazer isso, porque não sei o que, eu vou perder esse emprego. A mente fica conturbada com 1000 vozes, só pensamentos negativos. Preste atenção. Mas o que confia no Senhor, aquele que tem a mente forjada pelo Espírito Santo de Deus, aquele que tem um relacionamento, aquele que busca a face do Senhor, vem a luta, vem a dificuldade, preste atenção nisso. Veja todos os vídeos que eu e a bispa postamos. Acontece um problema, a gente está rindo, está glorificando e dizendo que tem um propósito nisso, que aconteceu aquilo para salvar alguém, aconteceu aquilo para libertar alguém, aquilo ali teve um propósito de mudança, de transformação, de cura. Quem tem uma mente realmente restaurada, ele não fica criando situações, ele não fica fermentando problemas na sua mente, ele fica só pensando: meu Deus, o que... Eita glória, o que é que vai sair dessa luta aí? Que milagre vai vir, Jesus? Que porta o Senhor vai abrir? Porque se está acontecendo isso aí, vai vir um milagre, vai vir uma bênção. Será assim? Eita! Eu não quero nem ficar pensando: meu Deus do céu, o que vai chegar, Jesus? O que vai chegar? O que vai vir, Jesus? Esse não tem um pensamento medíocre. Ele acredita absolutamente em tudo aquilo que Deus pode fazer na vida dele, em nome de Jesus. E para finalizar, diz assim a palavra de Deus, Efésios 1:3, para fechar essa noite. Efésios 1:3, ele diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado. Em outra versão fala que nos abençoou. Ele não vai abençoar, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos.
E o outro versículo diz assim: aquele que é infinitamente poderoso. É no mesmo Efésios, se não me engano, que ele diz isso. Aquele que é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que há em nós. Então ele está dizendo: bendito Deus que já nos abençoou. Deus não vai criar milagre para ninguém, Flávia. Deus não vai criar nada, Deus não vai preparar nada. Já está tudo preparado mediante Efésios 1:3. Já está tudo feito e está tudo voando aí no mundo espiritual, esperando que eu e você venhamos crer para que se manifeste para nós. Mas o mais tremendo agora ele está dizendo, o mais poderoso agora ele está dizendo, sabe o que ele está dizendo? Que ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos. Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Agora vem a questão. O que você está pedindo? O que você está pensando? O que você está pedindo? O que você está pensando? Porque às vezes a gente diz que está pedindo uma coisa, mas o nosso pensamento é um pensamento medíocre, mediano, comum, igual a todos. É um pensamento de dúvida, é um pensamento de medo, é um pensamento de falta de fé, é um pensamento de incredulidade. É um pensamento de uma coisa que na mente dele está dizendo, isso aí é inalcançável para mim. Mas essa palavra, ela fecha tudo. Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo e do que eu estou pensando. Então preste atenção. O que você está pensando então? O seu pensamento é de fé? O seu pedido é de fé? Se não aconteceu, querido, então porque Deus está olhando para o que nós estamos pedindo, Deus está olhando para o que nós estamos pensando, e Ele está vendo que não tem um pingo de fé ali, que não tem um pingo de confiança ali. Então Deus olha e diz assim, mas como é que eu vou dar? Se eu estou vendo que o que Ele está pedindo, o que Ele está pensando, é insignificante. O que Ele está pedindo, o que Ele está pensando, é nada. Ele não acredita no que ele está pedindo. Ele não confia no que está orando. E o pensamento dele é só pensamento de medo, é só pensamento de dúvida, é só pensamento de incredulidade. Entenda isso em nome de Jesus. Na verdade, o que Deus quer para cada um de nós é que verdadeiramente a gente venha realmente mudar. O que Deus quer realmente de cada um de nós é que nós tenhamos primeiramente, acima de tudo, vou dizer de novo, porque o ponto é exatamente esse. Uma vida espiritual excelente com Deus. Tem muita gente que se aproxima de Deus só para Deus dar um casamento, uma casa, um carro, um emprego, isso, abrir uma porta. Mas muitos não se aproximam de Deus para ter um relacionamento e para desejar de Deus alguma coisa que sirva para Deus, para o reino, e que resulte nele mesmo. Preste atenção. Quantos de nós aí estamos desejando da parte de Deus dons espirituais? Quantos de nós aí estamos desejando da parte de Deus uma experiência espiritual? Quantos de vocês aí estão orando a Deus, pedindo para Deus renovar as suas línguas, renovar a tua unção, renovar a graça, renovar a autoridade? Quantos de nós aí estamos orando, dizendo, Senhor, me dá um dom para que eu possa tocar em alguém, orar por alguém, alguém ser curado? Senhor, eu quero falar em novas línguas. Senhor, eu quero ser renovado. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Senhor, eu quero mudar de vida espiritual. Eu quero ser um homem, uma mulher segundo o teu coração. Eu quero ser usado, eu quero ser capacitado por ti. Eu quero fazer a diferença nesse mundo de tantos iguais. Eu tenho orado muito isso. Quem já me viu falando, eu falo isso. Eu quero ser um bispo, eu quero ser um pastor, eu quero ser um crente diferente dos iguais. E se eu for dessa maneira, queridos, eu vou viver tudo que a palavra de Deus me garante. Eu vou viver tudo que a palavra de Deus promete para mim. Eu vou viver tudo que a palavra de Deus quer projetar na minha vida. Em nome de Jesus, eu digo a todos vocês, mediante essa palavra, começa a dizer a partir de hoje, eu não serei medíocre. E quem chegou agora, repito novamente, medíocre é médio, é mediano, é comum,
é igual a muitos, parece com muitos. O mediano não tem perspectivas de vida. O mediano não tem ousadia para arriscar. O mediano, qualquer coisa serve para ele. O mediano não procura desenvolver um talento. O mediano tá na média e às vezes abaixo da média. E finalizo dizendo, de verdade, agora finalizo. Já viu uma frase que se muito ouve por aí também? Eu quero fechar com essa frase. Fulano de tal é acima da média. Fala sobre talentos, fala sobre capacidade, fala sobre inteligência. Por que não falam isso de pessoas cristãs? Sadraque e Mesaque eram crentes acima da média. Daniel era crente acima da média. Moisés era acima da média. E repito, eram homens iguais a mim e iguais a você. Pessoas iguais a nós. Mas que não quiseram, lutaram contra si mesmo para ser igual a todo mundo. Enoque era acima da média. Era tão acima da média que a palavra de Deus diz que Enoque andou tanto com Deus, que Deus, vamos colocar assim, que Deus não suportou ver Enoque no meio dos homens naturais assim. Não, meu filho, você está no meio desse povo é muito contaminado, vem para cá, sobe, vem ficar comigo aqui. Seja a partir de hoje uma pessoa acima da média. Seja uma pessoa que esteja acima do nível normal de muitos. Seja uma pessoa que não seja mais igual a tantos outros. Seja uma pessoa que não seja igual à maioria. Seja diferente, seja acima da média. A gente sempre está vendo pessoas aí diferentes. Hoje, até no jornal de agora, disse que até mesmo Neymar ultrapassou Ronaldinho, o fenômeno em número de gols. Todo mundo já está dizendo o quê? Neymar é acima da média. Já ultrapassou. Daqui a um tempo está dizendo que ele vai ultrapassar Pelé. Então Neymar, por mais que falem, que digam... Será se todas as críticas que já lançaram sobre Neymar fez essa diferença toda na vida dele? Eu acho que até fez. Que motivou ele a dizer, peraí, o pessoal está me criticando, que estão me chamando que eu caio demais, então peraí, deixa eu mostrar que eu sou acima da média e está se superando. Preste atenção em nome de Jesus. Vamos sair dessa condição espiritual rasa, com água só no tornozelo. Vamos começar a mergulhar, vamos começar a ir para águas mais profundas, meu querido. Em o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver quanto tempo já foi aqui. Vamos sair dessa condição, vamos mergulhar em águas mais profundas. Em nome de Jesus. Deixa essa água subindo, chegar até na meia da canela, até o joelho, até a cintura, que chega até os ombros e que daqui a pouco você só consiga entrar nessa água nadando no rio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Deus não chamou você para ser medíocre. Deus não chamou você para ficar na média. Deus chamou você para você fazer a diferença onde quer que você chega. Presta atenção, uma pessoa na média, ela não consegue mudar muita coisa em volta dele não, querido. Presta atenção nisso. Para a gente mudar alguma coisa, a gente tem que, como diz muitas pessoas por aí, tem que estar com sangue nos olhos. Porque tudo vai nos empurrar para a gente ficar sempre na média. Não, tá bom, assim tá legal, tá? Não. Olha, se melhorar, estraga. Não, não estraga não. Como é que se melhorar, estraga, meu irmão? Pelo amor de Deus. Melhorar não vai estragar não, vai melhorar mais ainda, vai ficar bom. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra e que Deus abençoe cada um de vocês. Voltamos a todo vapor em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia! Quem chegou no finalzinho, assista essa live do início. O tema de hoje foi: eu não serei medíocre. Não seja. Em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia! Para quem não sabe, eu sou o Bispo Miguel Serra, daqui de Guarulhos, São Paulo. Nosso telefone está fixado aqui no Instagram e no Facebook, está lá do lado do tema. Se você quer uma visita na sua casa, um culto no seu lar, aqui em São Paulo ou em Guarulhos, é só nos chamar que nós iremos levar a palavra de Deus até vocês, em nome do Senhor Jesus. Levar uma palavra, ministrar, abençoar sua família, sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Estamos aqui em São Paulo, estamos desenvolvendo uma obra aqui,
O nome do nosso ministério é Ministério Íntimos com Deus. E nós estamos em vários cultos nos lares, em São Paulo, Zona Sul, Zona Leste, Guarulhos. Estamos com vários lugares de culto. E se você quer um culto na sua casa, se eu não chamar que nós iremos. Nós não cobramos para pregar o evangelho, nós não cobramos nada. No entanto, a gente vive da obra. Se alguém sentir no coração de investir e abençoar o nosso ministério, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nosso telefone está aí, ó, 71-9927-88038. Esse número é o nosso zap e ao mesmo tempo é a nossa chave Pix. Se você sentir no coração de abençoar essa obra, abençoe, querido. Nós pregamos o evangelho por amor. O nosso maior desejo é ganhar a maior quantidade de pessoas para Jesus, é firmar a maior quantidade de pessoas, é manter a maior quantidade de pessoas possíveis de pé, firmes, com uma vida espiritual realmente estabilizada na presença de Deus, equilibrada, uma vida espiritual forte para conquistar grandes coisas em nome de Jesus. Aleluia! Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pelo teu grande amor, pelo teu poder. Eu tenho certeza que essa mensagem tinha que ser para hoje, porque ontem, com certeza, alguma dessas pessoas não estariam aqui ontem, mas estiveram hoje. Então Deus opera tremendamente em cada vida, manifesta o teu poder em cada vida. Tira todo o sentimento medíocre, todo o pensamento medíocre, toda vida espiritual medíocre, mediante o que nós traduzimos, é o médio, é o comum, é o igual à maioria. Nós não queremos estar nesse nível, nós queremos estar no nível que o Senhor nos quer nos colocar, Pai. Faz isso com cada um de nós, opera em cada vida, abençoe cada vida, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Nós abençoamos cada vida. E que cada pessoa que está nos assistindo agora ou em outro momento, que o nível espiritual dessa pessoa mude, porque tudo vai começar, primeiramente, pelo lado espiritual. Porque o lado espiritual, meu Deus, é que rege todas as coisas em volta de nós. A tua palavra até disse que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos aonde, Deus? Nas regiões celestiais. Então, tudo que eu preciso já existe no mundo espiritual. Só falta eu crer. Só falta eu mudar a minha vida espiritual para poder receber e absorver tudo o que o Senhor tem para nós em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu peço encarecidamente, copia esse link, meu querido, e mande para alguém que se acha pequeno, fraco, incapaz, inútil, que se acha vencido por tantas coisas. Pega, em nome de Jesus, esse link e manda para alguém. Você que chegou agora, Eleusiane, assista do